Nós estamos iniciando o livro de Shemot, o segundo livro da Torá, em português conhecido como livro do Êxodo. No primeiro livro da Torá, no Gênesis, no Bereshit, se formos para o quinto dia da criação, vemos que Deus ordenou. Em hebraico, Ishretzu Hamaim Sheretz Nefesh Chaya. Que as águas produzam sheretz, traduzido como uma abundância de seres vivos. A palavra sheretz em hebraico pode significar outras coisas também. Pode significar répteis, lagartos, pode significar seres vistos como nojentos e repulsivos. Sheretz também fala daquelas pessoas, é uma expressão, uma gíria, que fala daquelas pessoas que ficam muito tempo paradas no mesmo lugar, tipo lagarteando. Parece que é uma gíria gaúcha também, de ficar lagarteando o dia inteiro na piscina. Depois de criar então esses répteis, esses lagartos, no quinto dia, no sexto dia Deus criou a nós, os seres humanos. E ordenou, Pru Urvu. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e conquistem a terra. Mas a história, para o povo de Israel pelo menos, começa para valer, é no segundo livro da Torá, que começamos hoje. No livro de Shemot. Um livro que traz muitos nomes, um livro que traz muitos desafios. A começar por Jacó e seus 11 filhos, que migram de Canaã para o Egito e se encontram com o 12º filho, com José. Os anos passam, aquela geração vive muito bem no Egito, mas morre. E os israelitas que ficaram vão muito além da ordem divina de Pru Urvu, de crescerem e se multiplicarem. Aos olhos dos egípcios, os israelitas se tornaram férteis demais, se multiplicaram demais e se espalharam demais, feito lagartos ao sol por todo o Egito. Os israelitas estavam criando repulsa nos egípcios. Em vez de encherem a terra, diz a Torá que aquela terra se encheu deles. Os israelitas são vistos pelos egípcios, ora vejam só, como ricos e poderosos. E o faraó teme ser derrubado por eles. Vieram de Israel esses lagartos. Uma primeira versão do antissemitismo travestido de antisionismo encontramos aqui na Torá. Até aqui, uma história bem masculina. Homens estrangeiros ocupam o Egito, se multiplicam e ocupam espaço. Como reação, os homens egípcios oprimem os estrangeiros porque não são sal da terra, porque não são nascidos naquele lugar. Baseado simplesmente em suposições, em falsas notícias, de que esses israelitas pretendem maltratar os egípcios passam a maltratar os israelitas. No auge da insanidade, o faraó ordena matar todo menino israelita recém-nascido. O genocídio poderia seguir avançando para uma solução final, entre aspas. Não fossem duas mulheres, as parteiras israelitas Shifra e Puá, que interromperam esse processo de homens matando homens, quando se recusaram a cumprir a ordem do faraó e não mataram os meninos. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, dizia Caetano Veloso, as mulheres exercem sua força parteira. Shifra e Puá são heroínas bíblicas, mas uma poetisa contemporânea descreve o heroísmo de uma parteira anônima dos nossos tempos.
uma poetisa chamada, não sei se eu vou pronunciar corretamente, me desculpem aqueles que falam japonês, Kurihara Sadako, é famosa por seu poema Uma Shimen Kana, que pode ser traduzido como Sejamos parteiras. Ela escreveu esse poema depois de testemunhar presencialmente a bomba atômica sobre Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. O poema dela diz assim, abre aspas, era noite no porão de um prédio, agora em ruínas. Vítimas da bomba atômica estavam cravadas no quarto escuro. Não havia sequer uma vela. Cheiro de sangue fresco, fedor de morte, odor enjoativo de humanidade. Gemidos diante de tudo aquilo. E milagrosamente uma voz. O bebê está vindo. Neste porão infernal, nesse exato momento, uma jovem entrava em trabalho de parto. No escuro, sem um único fósforo, o que fazer? Esquecendo-se das próprias dores, as pessoas se preocupavam com ela. E então, eu sou parteira, eu ajudarei no parto. Ela própria, gravemente ferida. Aquela que gemia apenas alguns momentos antes. E assim, na escuridão daquela profundidade infernal, nasceu uma nova vida. E assim, antes do amanhecer, ainda banhada de sangue, a parteira morreu. Sejamos parteiras, mesmo ao custo das nossas próprias vidas. Fecha aspas. Da atitude das parteiras Shifra e Puá, nasceu Moisés. O que foi delas, se elas viveram ou se elas morreram em seguida, a Torá não conta muito, pouco se sabe. Para o rabino liberal britânico Jonathan Magonet, Shifra e Puá são os mais antigos exemplos de resistência a um regime perverso e genocida. Do poema de Kurihara Sadako, Uma Shimen Kana, a bebê salva pela heróica parteira anônima está viva. O poema é real. Ela se chama Kazuko Kojima. Hoje administra um bar em Hiroshima e, como Moisés, ela tem dificuldades de falar em público. Shabbat Shalom.